Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje vamos resolver mais um problema de mecânica clássica, dessa vez analisar a cinemática do movimento parabólico, onde nós vamos calcular um outro máximo acerca do movimento parabólico, pessoal. Numa videoaula passada, nós calculamos o comprimento da trajetória parabólica, bem como o ângulo que maximiza esse comprimento. Assim como determinamos a área compreendida pela trajetória parabólica, bem como este ângulo, é o ângulo que maximiza essa área. Na verdade, essa videoaula é uma continuação daquela outra videoaula. Então, se você ainda não assistiu, assista e logo depois você terá mais facilidade em acompanhar essa videoaula. Essa videoaula é dedicada a você que é aluno de graduação em Física, Engenharia, Matemática e áreas afins. Esse problema é um exercício meramente acadêmico, já que novamente nós vamos desprezar a resistência do ar e só depois eu vou resolver problemas com vocês de movimento parabólico em particular, considerando a força de resistência do ar. Mas por enquanto, pessoal, vamos então analisar esse problema, que é o seguinte. Eu tenho então o meu sistema de coordenadas x, y e é um projétil, tá certo? Então é lançado com uma certa velocidade inicial sob um ângulo θ acima da horizontal. E sem resistência do ar, nós sabemos então que a trajetória é modelada pela gravidade numa trajetória parabólica. Vamos considerar A como sendo o alcance desse projétil, tá ok? E o meu objetivo então, pessoal, é, num primeiro momento desse vídeo, encontrar uma expressão que calcula a distância do projétil em qualquer instante de tempo da origem. Então nós vamos aqui encontrar, num primeiro momento desse vídeo, uma expressão que permite calcular a distância do projétil em qualquer ponto da trajetória do ponto de disparo, da origem de disparo, tá ok? Esse problema ele é muito simples, é trivial, porque eu conheço as coordenadas, as equações de movimento da posição em x e em y. E aí, como eu conheço as coordenadas x e y, eu aplico então o teorema de Pitágoras e consigo uma expressão para a distância do projétil, então, à origem, ao ponto aqui de disparo desse projétil, dessa origem, de saída do projétil. Então, x é a equação de movimento horizontal, que é um movimento uniforme que é dado pelo produto da velocidade inicial pelo cosseno do ângulo θ pelo instante de tempo t ao quadrado, mais y é dado pela coordenada vertical de movimento, que é um movimento uniformemente variado, que é o produto da velocidade inicial pelo seno da inclinação θ vezes o tempo t menos metade da aceleração vezes o instante de tempo ao quadrado. Muito bem, eu vou então... Perdão, aqui faltou ao quadrado. Eu vou desenvolver esse binômio, esse quadrado da diferença de dois termos, escrevendo primeiramente o quadrado desse segundo. Então, d ao quadrado igual a 1/4 vezes g ao quadrado vezes t elevado à quarta potência, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o 2 cancela esse meio, e eu fico com menos v0 vezes g vezes seno de θ vezes t ao quadrado, que dá t ao cubo. E mais o quadrado desse primeiro termo, somado com este termo aqui, pessoal, e usando a identidade fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, eu vou ficar simplesmente com v0t tudo ao quadrado. Então, v0 ao quadrado vezes t ao quadrado.
Então, para calcular a distância, né, basta extrair aí a raiz quadrada desse termo, mas eu vou deixar assim, tá ok? Então, eu vou deixar a expressão para a distância ao quadrado, do projétil até a origem, tá ok? Muito bem. Então, um exercício bastante tranquilo. E agora o que nós vamos fazer, pessoal? Eu quero encontrar o instante de tempo em que essa distância ao quadrado e, consequentemente, a distância d seja máxima, seja a maior possível. Então, esse é um problema de cálculo, né? Eu vou precisar, então, calcular a derivada com respeito ao tempo da distância d ao quadrado e igualar isso a zero, tá certo? Então, derivando essa expressão em relação ao tempo, igualando a zero, eu encontro o instante de tempo t que maximiza essa distância, tá certo, pessoal? Distância ao quadrado, né? Num primeiro momento. Vamos então derivar isto com respeito ao tempo, né? Isso aqui é constante, permanece. Derivada de t a 4 é 4t ao cubo, que cancela esse 1/4. Então, isso vai ficar assim, vai ficar g ao quadrado vezes t elevado ao cubo, menos, isso aqui é constante, multiplicativa, permanece, derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado. Então, vai ficar 3v0 vezes g seno θ t ao quadrado. Mais a derivada de t ao quadrado é 2t. Então, vai ficar 2v0 ao quadrado vezes t. Tá ok? E isso vamos igualar a zero. Para determinarmos o valor de t, pessoal, nesta expressão, notem que é uma equação de terceiro grau incompleta, né, para nossa sorte. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um t em evidência e o resultado aqui entre parênteses vai ser uma equação de segundo grau. E aí eu posso resolver, então, essa equação de segundo grau, que é g2t2 menos 3v0 vezes g seno de θ vezes t mais 2v0 ao quadrado igual a zero, já que eu coloquei um t em evidência. E aí aplico a fórmula resolutiva das equações de segundo grau e determino as duas raízes, né, que eu vou chamar de t mais e t menos para essa equação de segundo grau. Então vai ficar menos b, mas aqui o b é negativo, então vai ficar positivo, 3v0 vezes g vezes seno de θ, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, 9v0 ao quadrado, g ao quadrado, seno ao quadrado de θ, menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar menos 8g ao quadrado vezes v0 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2a, que é 2g ao quadrado. Tá ok, pessoal? Muito bem, eu posso então colocar em evidência esse termo aqui, 9v0 ao quadrado, g ao quadrado, seno ao quadrado de θ, que vai sair da raiz como 3v0g seno θ, que eu posso daí colocar em evidência, tá? E aqui embaixo, né, então eu divido, né, por g ao quadrado, v0 ao quadrado, que vai cancelar, e embaixo vai ficar 9 seno ao quadrado apenas. Esse g, né, 2g ao quadrado também, eu posso já dividir pelo g de cima, né? E aí vai ficar embaixo 2g. Então, pessoal, eu vou encontrar a seguinte expressão. Vai ficar 3v0 vezes g vezes seno de θ. Só que um g eu cancelei, né? Com o de baixo. Então, na verdade, aqui só fica 3v0 vezes seno da inclinação θ dividido por 2g, que multiplica 1, porque eu já coloquei em evidência, né? Esse termo aqui, 1 mais ou menos raiz quadrada de 1, porque isso aqui também foi posto em evidência, 1 menos 8 sobre 9 vezes seno ao quadrado de θ. Então, esta é a expressão, né, das duas raízes
que atendem esta condição da derivada, né, da distância ao quadrado ser igual a zero. Tá ok, pessoal? Então, esse instante de tempo que nós encontramos, ele maximiza essa distância aqui, tá? Para provar isso, que de fato é o máximo, eu deveria utilizar o teste da derivada segunda, tá? Eu não vou aqui novamente utilizar o teste da derivada segunda, eu deixo nessa tarefa para você. Mas isso aqui é um instante, então, que maximiza, né, aquilo lá. Mas, pessoal, para que essas raízes, né, T mais e T menos, sejam reais, é necessário que esse argumento aqui, esse radicando, ele seja positivo, tá certo? Então, isso aqui, né, para que essas raízes sejam reais, deve ser maior ou igual a zero, tá? Então, vamos achar o ângulo θ que atende essa condição. Isso aqui vale para um certo ângulo, né? Ou um certo intervalo aí, tá certo? Então, vamos lá. Então, aquilo ali deve ser maior ou igual a zero. Então, 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ tem que ser maior ou igual a zero, tá? Isso aqui significa, então, que 1 maior ou igual a 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. Isso significa, então, que o seno ao quadrado de θ é maior ou igual a 8 sobre 9. Tá ok, pessoal? E aí, tirando a raiz quadrada e calculando aqui o ar cosseno, nós vamos obter, pessoal, um ângulo θ. Eu já fiz esse cálculo aqui. Esse ângulo θ ele deve ser maior ou igual a 70,5 graus. Tá bom? Então, para ângulos maiores, né, ou igual a 70,5 graus, uma dessas raízes aqui, que a gente vai ter que fazer o teste depois, vai tornar essa distância a maior possível, tá certo? A máxima possível. Agora, para ângulos menores do que 70,5 graus, esta equação, né, que relaciona a distância aqui da distância, ela é uma função crescente do tempo, tá certo? Que alcança o seu máximo quando o projétil retorna ao solo. E esse máximo é justamente o alcance, tá ok, pessoal? E esse alcance, né, ele se dá num tempo que é o tempo de voo, tá ok? O que eu tô falando para vocês é o seguinte, existe aí, né, um certo ângulo que a gente vai encontrar depois, que torna, né, essa distância aqui, num certo instante de tempo, que a gente também vai encontrar, maior do que o alcance. Tá ok, pessoal? Para que ângulo será, né, que a distância, essa distância D, ela torna maior do que o alcance? E em qual instante de tempo? Então é isso o próximo passo, né, o segundo momento do vídeo que a gente vai entrar. Muito bem, o que eu vou fazer agora é o seguinte, pessoal. Então eu tenho duas raízes aqui, né? E eu vou ter que escolher qual é aquela que vai tornar essa distância a maior possível. Tem uma delas apenas que torna essa distância maior possível. Então agora eu vou ter um relativo trabalho algébrico, porque eu vou ter que substituir nessas duas raízes aqui nessa expressão. É claro que eu vou fazer a conta para uma só, e aí a outra eu já vou, né, eu passo para você o resultado, tá? Porque senão o vídeo vai ficar bastante extenso. Muito bem, vamos anotar, pessoal, então, aqui no cantinho, essas informações importantes. Primeiramente, a expressão do tempo, então, que nós determinamos, né? Eu vou escrever esse tempo aqui, T mais e T menos, né? Que é igual a 3V0 seno de θ sobre 2G, 1 mais ou menos raiz de 1 menos 8 sobre 9, seno ao quadrado de θ. E o θ, né, o ângulo θ que torna isso aqui positivo, né, que faz com que haja raízes, existam raízes reais, é θ maior ou igual a 70,5 graus. Muito bem, então agora eu vou apagar essa parte aqui.
E agora eu vou ter que, então, substituir as duas raízes na expressão da distância para determinar essa distância, né, para aqueles dois tempos lá. Então eu vou primeiro substituir t+, e assim eu vou calcular a minha distância ao quadrado para a raiz t+, que eu vou chamar de d ao quadrado mais, tá? Para facilitar, pessoal, eu vou colocar t ao quadrado em evidência. Então eu vou colocar primeiramente o t+, né, ao quadrado em evidência, e assim vai ficar 1/4 g ao quadrado vezes t mais ao quadrado menos v0 vezes g vezes seno de θ vezes t mais, porque eu já coloquei o t mais ao quadrado em evidência, né? E aí mais v0 ao quadrado. Muito bem, então o que eu vou precisar fazer agora é substituir esse t+, né, que é a raiz aqui com sinal positivo, nesta expressão. Então vai ficar assim, d ao quadrado mais igual. Vamos elevar t mais ao quadrado em evidência. Então vai ficar 3v0 vezes seno de θ dividido por 2g ao quadrado, que multiplica 1 mais a raiz de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ, também ao quadrado. E aqui, pessoal, eu vou abrir uma chaves, então, porque agora eu vou ter que multiplicar por um termo bastante extenso, que é igual a 1/4 g ao quadrado, t mais ao quadrado, né? Então, eu vou poder fazer o seguinte, eu vou, então, escrever inicialmente as expressões apenas sobre 2g ao quadrado vezes. Para facilitar, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou, pessoal, abrir, né, esses termos, tá? Porque assim eu acho que vai ficar até mais rápido, né? Eu vou elevar, então, todo mundo aqui ao quadrado, né? Já vou fazer isso. Então vai ficar, né, 9 v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ dividido por 4g ao quadrado, que multiplica. Então, novamente, né, eu vou ter que elevar esse termo aqui ao quadrado, que é esse aqui, tá? Que eu já vou desenvolver, tá ok? Então, eu vou escrever o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Então, que vai ficar, cancela a raiz, 1 menos 8, né? Aí esse 1 mais esse 1 fica 2, então. Então, vai ficar 2... Bom, esse 1 eu já somei, né? Então, aqui vai ficar 2. O quadrado do primeiro é 1, mais o quadrado do segundo, tá? Que é 1 menos, então 1 mais 1 fica 2, menos 8 sobre 9, seno ao quadrado de θ. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes raiz de 1 menos 8 sobre 9, seno ao quadrado de θ. Muito bem. Aí nós temos agora menos, né, v0 g seno θ, vezes a raiz t mais novamente, que eu já posso multiplicar direto aqui. Então, v0 ao quadrado, o g cancela, né? Seno ao quadrado de θ, vezes esse termo, pessoal. Então, vai ficar menos, né, 3 v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, né, dividido por 2, tá ok? Já que o g cancelou, né, com esse aqui de cima, vezes esta raiz, que é 1 mais raiz de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ, tá ok? E aí nós temos mais v0 ao quadrado, né? Que pena que não coube aqui, eu vou colocar aqui no cantinho mais v0 ao quadrado. E aí fecho as chaves, tá ok? Notem que eu tenho v0 ao quadrado em todos os termos, eu posso colocá-lo em evidência. Então, d mais ao quadrado vai ser v0 ao quadrado vezes 3. Eu já posso também elevar ao quadrado todos esses termos aqui
do primeiro parênteses, que vai ficar 9 V0 vezes V0, que eu já coloquei em evidência, vai ficar 9V0 elevado à quarta, vezes seno ao quadrado de θ dividido por 4G ao quadrado. Já posso também desenvolver esse termo, né? Que é igual a esse, tá? Ele já está aqui, ó, ele já está pronto. Ele fica 2 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ mais 2 vezes a raiz de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. Os cálculos são um pouco laboriosos, pessoal, mas não são nada difíceis, tá? Envolve apenas matemática básica, né? Então aqui, ó, esse g ao quadrado ele cancela, tá ok? Esse g ao quadrado cancela. E embaixo eu fico 9 sobre 16. O v ao quadrado de 0 eu já coloquei em evidência, então vai ficar 9 sobre 16 seno ao quadrado de θ, tá ok? Muito bem. Vamos lá. Que eu já posso, inclusive, pessoal, né, colocar esse 9 sobre 16, seno ao quadrado, eu já posso multiplicar por todos os termos dentro desse parênteses, tá ok? Vamos lá, então. Vamos fazer 9 sobre 16 vezes 2, né? Isso vai dar 18 sobre 16, tá ok? Seno ao quadrado, né? Eu não posso esquecer aqui o seno ao quadrado de θ, tá ok? Muito bem. Depois eu tenho menos. Aqui fica, então, deixa eu só colocar aqui para a gente não se perder. Então, aqui ficou 9 sobre 16, né? Seno ao quadrado de θ. 9 sobre 16 vezes 2, então 18 sobre 16 seno ao quadrado. Menos 8 vezes 9, 72. O seno ao quadrado cancela com esse seno ao quadrado. E aí eu tenho que fazer 9 vezes 16. 9 vezes 6, 54. Vai 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Né? Então, 144. E aí aqui eu fico com mais 9 vezes 2, 18. 18 sobre 16, seno ao quadrado de θ, que multiplica ainda a raiz de 1 menos 8 sobre 9, seno ao quadrado de θ. Muito bem. Aí aqui nós temos, pessoal, esse termo aqui, né? 3 meios seno ao quadrado de θ vezes 1. Então vai ficar menos 3 meios seno ao quadrado de θ vezes 1, né? Que é ele mesmo. Aí menos com mais dá menos. Vamos continuar aqui. Menos. 3 meios seno ao quadrado de θ vezes essa raiz. Tá ok? Então, 3 meios seno ao quadrado de θ vezes a raiz de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. E aí, mais 1, né? Porque eu coloquei o V0 ao quadrado em evidência. Tá ok? Muito bem, o que a gente deve fazer agora é, então, somar esses termos semelhantes. Eu já vou simplificar essas frações aqui por 2, tá certo, pessoal? Então, aqui vai ficar 9 sobre 8, né? Aqui fica 9 sobre 8. Então, 9 sobre 8. Aqui eu posso também, né, dividir por... bom, aqui é meio, né? Porque 72 vezes 2
isso dá 144, né? Então aqui também, isso aqui fica meio, tá ok? Aqui também fica 9 sobre 8, né? Muito bem, e aí vamos juntar os termos semelhantes, pessoal. Vamos lá, eu tenho aqui, ó, eu tenho este termo aqui, menos esse termo aqui. Então, 9 oitavos, seno ao quadrado, menos 3 meios de seno ao quadrado. Então, para deixar no mesmo denominador, né, eu multiplico aqui por 4, em cima e embaixo. Então, fica 12 sobre 8. E aí, 9 oitavos menos 12 oitavos, isso dá menos 3 oitavos de seno ao quadrado. Então, bom, só para a gente não ter que reescrever novamente esse termo, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse termo aqui de asterisco, tá? E eu vou colocá-lo aqui. Vamos primeiramente nos preocupar com os termos entre chaves. Então aqui ficou 9 oitavos, né? Menos 12 oitavos, isso dá menos 3 oitavos, seno ao quadrado de θ. Nós temos esse termo aqui, né? Menos meio com mais meio, depois a gente coloca ele no final. Esse termo aqui, 9 oitavos, seno ao quadrado vezes a raiz, menos esse termo aqui, que são semelhantes. Então, novamente, ali eu multiplico, né, por 4, em cima e embaixo, para deixar no mesmo denominador 8. E aí eu fico com 9 sobre 8, menos 12 sobre 8, que é menos 3 sobre 8, igual a esse termo aqui. Menos 3 sobre 8, seno ao quadrado de θ, vezes a raiz de 1 menos 8, 1 menos 8 sobre 9, seno ao quadrado de θ. Muito bem, e agora nós temos menos meio com mais 1, isso dá mais meio. Muito bem, o que eu vou fazer agora então é multiplicar esse termo aqui entre chaves por esse termo entre parênteses, tá ok, pessoal? Então, nós temos 3 termos em cada, vai dar um total de 9 termos, né? Então, vamos fazer aqui então. Então, vai ficar 2 menos 8 sobre 9, seno ao quadrado de θ, mais 2 vezes a raiz de 1 menos 8 sobre 9, seno ao quadrado de θ, que multiplica esse termo, né? Bom, eu já poderia fazer direto. Muito bem, o que eu vou fazer aqui então é multiplicar esse termo entre chaves por esse termo entre parênteses, pessoal. Vamos lá, vamos multiplicar um a um. Então esse primeiro, né, 2 vezes esse aqui. Então 2 vezes menos 3 oitavos vai dar menos 3 sobre 4, seno ao quadrado. Eu vou colocar aqui um símbolo, né, uma bolinha, para que a gente está multiplicando esse termo entre parênteses por esse termo entre chaves. Então, menos 3 quartos, seno ao quadrado de θ, 2 vezes esse aqui, novamente, menos 3 quartos, seno ao quadrado de θ, vezes a raiz de 1 menos 8 sobre 9, seno ao quadrado de θ. E aí 2 vezes mais meio, isso dá mais 1. E agora nós temos esse segundo termo, menos 8 sobre 9, seno ao quadrado, vezes menos 3 oitavos de seno ao quadrado. Então o seno ao quadrado vai embora, menos com menos vai ficar mais, o 8 cancela esse 8, vai ficar 3 sobre 9, que é igual a 1/3. Menos 8 sobre 9, seno ao quadrado, novamente, né, vai ficar aí mais 1/3, só que aí vezes a raiz quadrada, né, desse termo aqui, que é 1
menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. E aí esse termo vezes mais meio, então vai ficar menos, o 8 divide por 2, né? Vai ficar 4 sobre 9, menos 4 nonos, e o 9 ainda multiplica o seno ao quadrado de θ. Tá ok, pessoal? E agora, né, esse termo aqui, vezes todos esses aqui. Então, esse termo vezes menos 3/8 vai ficar menos, o 8 simplifica com 2, fica 4 embaixo, menos 3/4, seno ao quadrado de θ, vezes a raiz de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. Agora, esse termo aqui, né, vezes esse aqui, então a raiz, né, vezes a raiz vai sumir, vai ficar esse termo aqui, entre parênteses, tá ok, pessoal? Vai ficar então novamente, né, menos 3/4 seno ao quadrado, vezes esse termo entre parênteses. Eu vou colocá-lo aqui. Então aqui é menos, novamente, menos 3/4 seno ao quadrado de θ vezes essa raiz vezes essa raiz, então vai ficar 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. E aí agora esse termo vezes meio, o meio cancela o 2, fica apenas a raiz, né? Que é mais raiz de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. Muito bem, pessoal, só para a gente, né, adiantar, nós já vamos escrever esse termo aqui, ó. Já vamos multiplicar, né, e escrevê-lo direto. Eu vou escrever aqui que esse termo que eu estou chamando de asterisco, ele vai ser igual, então, né, a menos 3/4 seno ao quadrado de θ mais 3 sobre 9 dá 1/3, 8 sobre 4 dá 2, então vai ficar mais 2/3, né? Mais 2/3, já que o seno ao quadrado cancelam. Tudo bem? Muito bem. O que nós vamos ter que fazer agora, então, é somar todos esses termos, né, semelhantes, e aí escrever e multiplicar, aliás, por este termo, né, que eu ainda não levei em consideração, tá? Muito bem, vamos então apagar aqui. Esse espaço aqui eu acredito que eu já consigo obter a expressão final. Muito bem, então nosso d+, né, d+ ao quadrado vai ser igual esse termo aqui, seno ao quadrado de θ dividido por 4g ao quadrado vezes, então, esse termo total aqui, né, pessoal? Que vai ser, então, menos 3/4 seno ao quadrado com menos, ó, já posso juntar os termos semelhantes. Então, de semelhante só tem este e este aqui, né? Que é oriundo desse termo aqui. Então, menos 3/4 seno ao quadrado com menos 3/4 seno ao quadrado dá menos 6/4, que é igual, né, a menos 3/2. Tá ok? Porque daí eu simplifico 6/4, né? Menos 3/2. Então, vai ficar menos 3/2 seno ao quadrado de θ. Muito bem. Esse termo aqui, né? 3/4 seno ao quadrado vezes a raiz, também é semelhante a esse termo aqui. Tá ok, pessoal? Que vai dar, novamente, né? Menos 6/4, né? Que é menos 3/2 seno ao quadrado de θ vezes a raiz de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. Muito bem, vamos daí somar, né,
Os números, né, é 1 mais 1/3, tá? Isso aqui dá 4/3, né? 4/3 mais 2/3 dá 6/3, que é igual a 2. Então, nós temos ainda aqui mais 2. E eu tenho 1/3 vezes a raiz, com mais essa raiz, isso vai dar 4/3 vezes essa raiz. 4/3 vezes a raiz de 1 menos 8 sobre 9, seno ao quadrado de θ. Bom, deixa eu só fazer um x aqui nos termos que eu já somei, né? Para não nos perdermos. Esse aqui, então, eu somei com este aqui. Esse aqui, que dá 4/3, já somei com esse aqui, que dá 6/3, que é igual a 2. Esse termo aqui já foi somado com este. E esse termo aqui também já foi somado. E aí sobrou esse termo aqui, que é menos 4 sobre 9. Menos 4 sobre 9, seno ao quadrado de θ. Muito bem. Bem, pessoal, essa raiz quadrada, eu posso colocá-la em evidência, tá ok? E escrever isso de uma forma mais simpática. Vamos lá, vamos escrever então essa expressão numa forma mais simpática. Então eu tenho d mais ao quadrado igual, então, a 9 vezes 0 elevado a 4, seno ao quadrado de θ sobre 4g ao quadrado, que multiplica, vamos colocar o número 2 menos 3 meios seno ao quadrado de θ, menos 4 sobre 9 seno ao quadrado de θ. Aí a raiz eu coloco em evidência, né? Mais menos 3 meios seno ao quadrado de θ. Vamos colocar o 4/3 primeiro? Então vai ficar 4/3, né? 4/3 menos 3 meios seno ao quadrado de θ. Tudo isso vezes a raiz, né? De 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. Está aí, pessoal. Esta é a expressão, né, que eu gostaria de chegar com vocês. É uma expressão, então, para d mais ao quadrado. Então, a gente vai ter que ter, né, nós teríamos que fazer todo esse cálculo para agora a raiz t menos, tá? Mas devido ao tempo, né, eu não quero me estender tanto nos vídeos. Eu acabo, na verdade, me estendendo bastante nos vídeos. Eu já vou dar o resultado para vocês. Da raiz d menos, tá? D menos ao quadrado vai ser igual. Bom, vai ser todo esse termo aqui, né, igual. O que vai mudar é esse termo aqui, que eu deixei entre parênteses, vai mudar o sinal dele. Então, d menos ao quadrado vai ser 9 vezes 0 à quarta, seno ao quadrado de θ, sobre 4g ao quadrado, 2 menos 3 meios seno ao quadrado de θ, menos 4 sobre 9, seno ao quadrado de θ, mais... Aí aqui muda o sinal, tá ok, pessoal? Aqui vai ficar menos 4/3, mais 3 meios, né? Menos 4/3 mais 3 meios, vezes a raiz de 1 menos 8 sobre 9, seno ao quadrado de θ. Tá ok? E agora nós temos condições, então, de avaliar qual é a raiz maior, né? Ou melhor, qual é a distância maior. Que eu posso apagar. A raiz maior, como vocês devem estar notando, é d menos ao quadrado. Por quê, pessoal? Esses outros termos são todos iguais. O que muda aqui é este aqui.
Esse termo aqui, ele é maior, tá? Do que este aqui. Ah, perdão, eu esqueci um seno ao quadrado. Um seno ao quadrado aqui, tá? Esse termo aqui, ele é maior do que esse. Por quê? Não é porque 4/3, né, é 1,3, 1,33. 3 sobre 2 é 1,5. Então, 1,3 menos 1,5, ó, vezes alguma coisa, né? Isso aqui acaba ficando negativo, pessoal. Né? E esse termo aqui é mais, ó, é 1,5, né? Menos 1,33. Então, esse termo fica positivo, tá? E esse termo torna, então, essa distância d menos maior. Então, d menos ao quadrado é maior do que d mais ao quadrado, tá bom? Então, a raiz que torna essa distância aqui maior possível é a raiz t menos, pessoal. Tá ok? Só que ainda t menos, esse instante de tempo t menos, a gente pode comprovar que ele é menor do que o tempo de voo do projétil. Lembrem que o tempo de voo, que eu vou chamar de t maiúsculo, ele é 2 vezes o tempo da altura máxima, né? Que é v0 ao quadrado. Aliás, v0 seno de θ sobre g, tá ok? E para esse tempo de voo a gente tem o alcance, né? Que é dado pela expressão v0 ao quadrado vezes 2 seno θ cosseno θ dividido por g, tá? Então a gente pode também mostrar, pessoal, que t menos ele é menor do que o tempo de voo. Basta a gente dividir, né, t menos pelo tempo de voo e mostrar que isso é menor do que 1. Então quem que é t menos? T menos é dado então por 3v0 seno de θ sobre 2g, que multiplica 1 menos a raiz de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. E aí tudo isso dividido pelo tempo de voo, que é, então, 2v0 seno de θ dividido por g, tá? E como os senhores estão vendo, né, o v0 vai cancelar, seno θ cancela, o g vai cancelar, e isso vai ficar, né, 3/4. Isso vai ficar 3/4, que multiplica 1 menos raiz de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. Não pode esquecer que esse θ aqui, ele tem que ser maior ou igual a 70,5, né, para que exista essa raiz real que maximiza essa distância aqui, tá ok? E isso aqui, como os senhores podem ver, né, esse termo aqui nunca é maior do que 1, né, sempre é menor do que 1. E o 3/4 também é menor do que 1. Esse termo todo, ele é menor do que 1. Tá ok, pessoal? Então, mostrei também que o instante de tempo t menos é menor do que o tempo de voo, tá? Mas existe, tá certo? Existe um instante de tempo t que torna essa distância máxima e esse é o t menos. Agora, vamos descobrir qual é o ângulo θ, né? Para qual ângulo θ essa distância d menos ao quadrado, ela é maior do que o alcance, né? O alcance ao quadrado, porque a gente tem que comparar, claro, os quadrados, né? E assim a gente vai estar comparando também o alcance com a distância d. Muito bem, pessoal. Agora eu vou então passar para o terceiro momento do vídeo, o último, que é descobrir, né, qual é o ângulo que no instante de tempo t menos, tá? No instante de tempo t menos, eu tenho a distância do projétil a esse ponto da trajetória, né, maior do que o alcance, tá? Então agora eu vou comparar isso aí. Então, será que existe esse ângulo θ? Muito bem.
Vamos, então, pegar a distância d menos ao quadrado, que é esta que aqui está, e já, né, compará-la com o alcance, fazê-la maior do que o alcance, tá bom? E aí a gente vai ter novamente, né, um relativo trabalho algébrico, tá? Mas que a gente consegue fazer tranquilamente. Então eu vou copiar, né, esse termo aqui. Vamos lá, eu já vou, pessoal, fazer o seguinte, eu já vou multiplicar, né? Não, eu vou deixar esse termo como ele está. Então eu vou ficar 9v0 elevado a 4 seno ao quadrado de θ dividido por 4g ao quadrado, que multiplica 2 menos 3 meios seno ao quadrado de θ menos 4 sobre 9 seno ao quadrado de θ mais menos 4 terços mais 3 meios seno ao quadrado de θ, né? Vezes a raiz quadrada de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. E isso é maior, né? Eu quero que seja maior do que o alcance ao quadrado, que é dado então por aquela expressão ao quadrado, que vai ficar já direto 4v0 à quarta seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de θ dividido por g ao quadrado. Então nós vamos tentar determinar, né, o ângulo θ que torna d menos ao quadrado maior que a ao quadrado. Notem que v0 à quarta cancela, seno ao quadrado cancela e o g ao quadrado também eu posso cancelar, pessoal. Daquele lado ali fica 4, né? Cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado, vocês estão notando que eu só tenho seno ao quadrado na minha expressão, eu posso transformar o cosseno ao quadrado como 1 menos seno ao quadrado de θ, né? Que daí multiplicado por 4 vai ficar 4 menos 4 seno ao quadrado, que eu posso passar para o lado esquerdo como sendo menos 4 mais 4 seno ao quadrado. E, pessoal, eu vou fazer o seguinte, né, como eu quero descobrir o ângulo θ, eu preciso me livrar dessa raiz quadrada. Então, esse termo que multiplica a raiz quadrada, eu já vou, né, transferi-lo para o lado direito, né, trocando o sinal desses termos entre parênteses. E com o cuidado de que esse termo, né, ele está multiplicado pela fração 9/4, tudo bem? 9 sobre 4, né? Então, tomando esses cuidados, a gente já pode continuar. Vamos lá. Vamos continuar, então, os nossos cálculos aqui. São cálculos que envolvem matemática bastante elementar, porém são cálculos trabalhosos, né? Bastante laboriosos. Muito bem, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 9/4, multiplicar por 2, né, por todos esses termos. 9/4 vezes 2, o 2 simplifica com 4, fica 2 embaixo. Então vai ficar 9 sobre 2, né? 9 meios, tudo bem? Menos 3 vezes 9, 27, 2 vezes 4, 8. Aqui vai ficar menos 27 oitavos, seno ao quadrado de θ. E aqui, pessoal, vai ficar o 4 cancela, 9 cancela, eu vou ficar com menos 1 sobre seno ao quadrado de θ, tá ok? E esse termo aqui, multiplicado por 9/4, eu passo para o outro lado, né, trocando o sinal. E esse 4 vezes 1 menos seno ao quadrado, eu passo para o lado de cá, como sendo, então, menos 4 mais 4 seno ao quadrado de θ, tá bom? Maior do que, então, agora, 9 sobre 4 vezes, troco o sinal desse termo, porque eu já passei ele para o lado de lá,
Então, 4 terços menos 3 meios seno ao quadrado de θ vezes a raiz de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. Vocês estão vendo que para eu me livrar, né, para eu tirar essa raiz, eu vou ter que elevar depois ambos os termos ao quadrado, tá bom? Então, pessoal, vamos pegar esse fator 9 sobre 4, passar multiplicando, né, melhor, dividindo por todos esses termos aqui. Então, eu multiplico por 4 sobre 9, tá certo? Então, 4 sobre 9, vou multiplicar por todos esses termos aqui, né? E aqui também, 4 sobre 9. Então, aqui o 9 vai cancelar, vai ficar 4 sobre 2, que é 2, menos 27 vezes 4, 108 sobre 72, seno ao quadrado de θ, menos 4 sobre 9, seno ao quadrado de θ, menos 16 sobre 9, mais 16 sobre 9, seno ao quadrado de θ. E aqui também, né? Bom, aqui eu vou deixar por enquanto como está, maior do que esse termo, então, 4 terços menos 3 meios seno ao quadrado de θ vezes a raiz de 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. Bom, aqui eu vou juntar os termos semelhantes, né? Então, 2 com menos 16 sobre 9, pessoal. Então, o 2 eu escrevo como 18 sobre 9, menos 16 sobre 9 vai dar 2 sobre 9. Então, 2 sobre 9. Bom, aqui eu tenho que juntar esse com este, né? Notem o seguinte, aqui eu posso simplificar por 4. 108 dividido por 4 vai dar 27, né? 27 sobre 72 por 4, 18. Então, aqui é 27 sobre 18. E aqui é 16 sobre 9, que eu posso multiplicar por 2 para deixar como denominador 18. Então, aqui fica 32 sobre 18 menos 27 sobre 18. Isso vai dar 5 sobre 18. Então, mais 5, 18avos, seno ao quadrado de θ. Depois, eu tenho esse termo aqui, tá? Que é menos 4 sobre 9, seno ao quadrado de θ. Muito bem, e esse termo, então, maior do que 4 terços menos 3 meios, esqueci do seno ao quadrado de θ, vezes a raiz de 1 menos 8 sobre 9, seno ao quadrado de θ. Bom, para resolver para θ, então eu preciso eliminar esta raiz quadrada aqui, então eu tenho que elevar ao quadrado ambos os lados desta equação, tá bom? Então, novamente, a gente vai ter um trabalho algébrico considerável aqui. Eu vou primeiramente fazer, né, elevar ao quadrado esse termo, tá? Que aqui está. Então, vamos lá. Vamos desenvolver esse termo aqui primeiramente. 2 sobre 9 mais 5 sobre 18, seno ao quadrado de θ, menos 4 sobre 9, seno ao quadrado de θ, vezes ele mesmo. 2 sobre 9 mais 5 sobre 18, seno ao quadrado de θ, menos 4 sobre 9, seno ao quadrado de θ. Vamos então multiplicar termo a termo, 2 nonos vezes 2 nonos, isso dá 4 sobre 81, mais 2 nonos vezes 5 sobre 18, vai dar 10 sobre 9 vezes 18, 162,
seno ao quadrado de θ. 2 nonos vezes 4 sobre 9. Então, 9, 2 vezes 4, 8. 9 vezes 9, 81. Então, isso vai dar menos 8 sobre 81 seno ao quadrado de θ. Então, tem os 3 primeiros termos. Vamos agora pegar esse segundo termo e multiplicar por todos dentro do parênteses. Então, vai ficar mais 5 sobre 18 vezes 2 sobre 9. Então, isso aqui vai dar mais 10 sobre 162, seno ao quadrado de θ. 5 sobre 18 vezes 5 sobre 18. Vai dar 25 sobre 18 vezes 18, 324. Seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, seno elevado à quarta potência, tá? 5 sobre 18 vezes 4, menos 4 sobre 9. Então, 5 vezes 4, 20. Sobre 9 vezes 18, 162. O seno ao quadrado cancela com esse seno ao quadrado. E agora eu tenho os 3 últimos. Então, esse vezes esse, menos 4 sobre 9, vezes 2 sobre 9. Isso dá menos 8 sobre 81, seno ao quadrado de θ, embaixo. Menos esse vezes este. Então, menos 4 vezes 5, menos 20, sobre 162. E o seno ao quadrado cancela o seno ao quadrado. E esse vezes ele mesmo, pessoal, que vai dar mais, então, 4 vezes 4, 16, 9 vezes 9, 81. E seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, seno elevado à quarta potência. Vamos então juntar os termos semelhantes, tá ok? Notem que aqui eu tenho menos 20 sobre 162 com menos 20 sobre 162, eu tenho menos 40 sobre 162, que eu posso escrever como menos 20 sobre 81, com mais 4 sobre 81, menos 16 sobre 81. Vamos fazer aqui embaixo. Então, vai ficar menos 16 sobre 81, primeiro termo, né? Então, já eliminei esses aqui. Eu tenho este termo, tá? Mais esse termo. Eu tenho 20 sobre 162, que é igual a mais 10 sobre 81. Seno ao quadrado de θ. Então, já eliminei também esses dois. Eu tenho este termo menos ele mesmo, vai dar menos 16 sobre 81. Menos 16 sobre 81. Seno ao quadrado embaixo, né? Então, esse aqui também já eliminei com este. E aí, me restou esses dois aqui, que é mais 25 sobre 324, seno à quarta de θ, mais 16 sobre 81, seno à quarta de θ. Muito bem, então, em amarelo está o resultado desse primeiro termo ao quadrado. Falta a gente, então, elevar esse segundo termo, pessoal, ao quadrado. Vamos fazê-lo aqui. Que é ao quadrado. Muito bem. Então, desenvolvendo, né, este termo aqui ao quadrado, né, multiplicado pelo termo que está dentro da raiz. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Vamos ficar com quadrado do primeiro, 16 nonos, mais quadrado do segundo, 9 quartos, seno à quarta de θ, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24. Sobre 6, que dá 4. 4 seno
ao quadrado de θ, que multiplica esse termo ao quadrado, que é 1 menos 8 sobre 9 seno ao quadrado de θ. Então vamos lá, esse termo vezes 1 vai dar ele mesmo, então vou copiar, 16 sobre 9, mais 9 sobre 4, seno à quarta de θ, menos 4 seno ao quadrado de θ. Aí depois a gente tem, né, menos esse segundo termo vezes cada um desses aqui. Então a gente vai ter menos 8 sobre 9 vezes 16 sobre 9, pessoal. 8 vezes 16 vai dar 128, né? 6 vezes 8, 48, vai 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 2. 128 sobre 9 vezes 9, 81. Seno ao quadrado de θ embaixo. Aí depois nós temos menos um outro termo, 8 nonos vezes 9 sobre 4. O 9 cancela, o 8 divide por 4, vai ficar 2. E o seno à quarta divide com o seno ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado. Então vai ficar menos 2, né, seno ao quadrado de θ. E aí mais 4 vezes 8, 32, 32 nonos. 32 nonos, tá bom? Então eu posso juntar os termos semelhantes, 16 nonos mais 32 nonos, isso dá 48 sobre 9. Esse termo aqui eu também junto com aquele lá, menos 6 seno ao quadrado de θ e somente, né? Eu tenho esse termo aqui e esse termo aqui. Então, menos 128 sobre 81, perdão, seno ao quadrado de θ e mais 9 quartos seno à quarta de θ, tá bom? Então agora eu vou juntar esses termos, né, com estes aqui, a partir desta relação aqui, ó, de desigualdade, né? Então, muito bem. Então, este termo aqui, pessoal, em amarelo, é maior do que este termo aqui. E eu já vou passar esses termos todos para o lado esquerdo, com sinal trocado, maior do que 0, tá? Então, vamos fazer isso. Muito bem, então agora eu posso, pessoal, fazer a desigualdade, né? Esse termo aqui, que era o termo do primeiro parênteses ao quadrado, é maior do que esse termo aqui, que era do segundo parênteses ao quadrado. Então vamos fazer esta desigualdade, tá? Menos 16 sobre 81, mais 10 sobre 81, seno ao quadrado de θ, menos 16 sobre 81, seno ao quadrado de θ, mais 25 sobre 324, seno à quarta de θ, mais 16 sobre 81, seno à quarta de θ. E maior do que esses termos, que eu já vou passar para o lado esquerdo, trocando o sinal, menos 48 sobre 9, mais 6 seno ao quadrado de θ, mais 128 sobre 81, seno ao quadrado de θ, menos 9 quartos, seno à quarta de θ. Isso é maior do que 0, tá bom? Vamos então rapidamente juntar esses termos semelhantes. Eu tenho essa fração aqui, menos 16 sobre 81, menos essa aqui, né, que é 48 sobre 9, tá certo? Então eu vou multiplicar, né, por 9 aqui, tá certo? E aí vai ficar 81, menos 48 vezes 9, pessoal, vai dar menos 4 vezes 9, 36, 432, né? 432 sobre 81 com menos
16 sobre 81. Isso dá... deixa eu ver se está certo todos esses sinais. Está tudo correto, né? Isso vai dar menos 432 sobre 81, com menos 16 sobre 81. Isso dá menos 448. 448 sobre 81. Então já eliminamos esses dois termos aqui. Vamos agora somar este termo com este termo. Então aqui eu multiplico, né, e divido por 81, para deixar como denominador 81. 6 vezes 81 dá 486, com mais 10, 496. Então mais 496 sobre 81, seno ao quadrado de θ. Então já somamos também esses dois termos semelhantes. Eu tenho ainda esse termo com este termo, pessoal, tá? Que vai dar 128 menos 16, isso vai dar 112 sobre 81, seno ao quadrado de θ. E aí também adicionamos já esse termo com este termo. E ainda falta esse termo com esse, né? 25 sobre 324 menos 9 sobre 4, seno à quarta. Então aqui eu deixo como denominador 324. Eu vou ter que multiplicar aqui por 81, porque 4 vezes 81, 324. 9 vezes 81, 729. Menos 729 com mais 25, isso vai ficar menos 704 sobre 324, seno à quarta de θ. E aí ainda nos resta esse termo aqui, né, que é mais 16 sobre 81, seno à quarta de θ maior do que zero. Tá bom, pessoal? Muito bem. O que eu devo fazer agora? Ora, o que eu vou fazer agora então tirar, né, o MMC, o mínimo múltiplo comum de todos esses termos, que é 324. Então eu vou multiplicar agora, pessoal, todos os termos por 324 vezes seno à quarta de θ, porque eu quero tirar esse seno à quarta aqui do denominador, tá bom? Então, muito bem, se eu multiplicar tudo por 324 dividido por 81 vai dar 4. Aí é só fazer menos 448 vezes 4. Eu já fiz essas contas aqui para vocês, tá? Então, aí vai ficar menos 448 vezes 4. Vai ficar menos... E eu também estou multiplicando, né? Tudo por seno à quarta de θ. Isso vai ficar menos 1792 seno à quarta de θ. Esse aqui vezes seno à quarta, né? Vai ficar seno a 6. Aí é só fazer 496 vezes 4, que vai dar 1984 seno elevado a 6 de θ. Esse termo aqui, multiplicado por seno à quarta, cancela aqui, vai ficar seno ao quadrado, vezes 4 vezes 112, mais 448, né? Seno ao quadrado de θ. E esse aqui, pessoal, vai ficar seno elevado a 8, né? E 704 vezes 4, vai ficar 704, porque eu multipliquei por 324. Seno elevado a 8 de θ. E aqui vai ficar, né? Multiplicado por 324, 16 vezes 4 vai ser 64. E o seno à quarta cancela. Isso é maior do que zero. Olha só, então nós caímos aí, pessoal, numa equação em seno de θ de ordem 8, tá ok? Então, pessoal, aqui nós temos uma equação, né, polinomial em seno de θ de oitavo grau. Eu vou chamar o seno de θ de x
Então, seno de θ eu vou chamar de x. E aí eu vou dividir toda a equação por 64. Todos esses coeficientes, eles são divisores, tá? De 64, tá certo? E eu vou, então, trocar o sinal, né? De todos os termos. 704 dividido por 64 vai dar 1. Então, vai ficar x, vai ficar 11, né? 704 dividido por 64 vai dar 11, né? 11x elevado a 8, tá certo? Deixa eu só consultar aqui minhas notas. Troco o sinal já, então vai ficar positivo. Aí depois vem esse aqui, 1984 dividido por 64 vai dar 31, mas daí troco o sinal, menos 31x à sexta. Depois vem esse, mais 1792 dividido por 64 vai dar 28, x à quarta. Depois, esse aqui dividido por 64 vai dar menos, né? Porque eu troco o sinal, 7x ao quadrado. E esse aqui, menos 1, porque eu troquei o sinal. Isso aqui maior do que zero, pessoal. Muito bem. Então, agora eu tenho uma equação, né? Polinomial de 8º grau, tá certo? E aí eu vou precisar, então, achar as raízes, né, desta equação. Tá legal? Por uma rápida inspeção, eu concluo que x igual a 1, pessoal, é uma raiz. Né? Notem o seguinte, se eu substituir x por 1, então vai ficar 11 menos 31, dá menos 20, com mais 28, vai dar 8, 8 menos 7, 1, 1 menos 1, 0, tá? Então, na verdade, aqui, né, eu quero resolver esta equação. Então, vamos supor, né? Depois eu coloco o sinal de maior aqui. Vamos supor que seja igual, por enquanto, tá? Depois a gente considera a desigualdade. Vamos achar as raízes dessa equação. Então, x igual a 1 é uma raiz. Notem que as potências aqui, ó, são todas pares, pessoal. Então, x igual a menos 1 também é uma raiz. Tá legal? E agora a gente vai ter que achar as outras raízes, tá? Desse polinômio. Então, eu vou utilizar, nesse momento, o dispositivo prático de Brio-Ruffini, né? Para achar as outras raízes, tá? Então, eu vou pegar esse polinômio de 8º grau, vou dividir pelo polinômio x menos 1, tá? Para ver o polinômio resultante. Então, vamos lá, vamos aplicar aqui essa técnica, né, para resolver essa equação polinomial. Eu vou, então, usar o dispositivo prático de Brio-Ruffini para achar as outras raízes, né, dessa equação. Eu sei que x igual a 1 é uma raiz. Vou copiar os coeficientes aqui, 11. Ah, tá, aqui é 0, né, o de x a 7, que não vai aparecer. Eu nem vou precisar colocar. Menos 31, 28, menos 7, menos 1. Eu abaixo o 11, multiplico pela raiz 1 e somo com o próximo. Então, 11 vezes 1, 11, menos 31, menos 20. Menos 20 vezes 1, menos 20 mais 28, vai dar 8. 8 vezes 1, 8, menos 7, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Perdão, pessoal, aqui, ó, 8, aqui é 8, né? 8 vezes 1, 8. 8 menos 7 é 1. Aqui é mais 1. 1 vezes 1, 1. Menos 1, 0. Então, de fato, né? X igual a 1 é uma raiz, tá? Será que ela é uma raiz dupla? Vamos fazer esse teste de novo, tá? Vamos abaixar o 11 de novo. 11 vezes 1, 11. 11, agora menos 20, né? Vai dar menos 9. 9, menos 9 vezes 1, menos 9, com mais 8, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1, com mais 1, 0. Vocês estão vendo?
O x igual a 1, pessoal, é uma raiz dupla, tá? Se você fizer de novo, né, aqui não vai dar zero, tá? Então, x igual a menos 1, ela é raiz dupla. Né? Aliás, x igual a mais 1. X igual a mais 1 é raiz dupla, tá? Se você fizer isso, né, para x igual a menos 1, também você vai constatar, já que as potências são pares, né? X igual a menos 1 também é uma raiz dupla, tá legal? Então, esse polinômio, pessoal, eu posso fatorá-lo da seguinte forma: 11x elevado a 8 menos 31x elevado a 6 mais 28x a 4 menos 7x ao quadrado menos 1. Eu posso escrever ele como x menos 1 ao quadrado, que é essa aqui, né? Essa raiz. X mais 1 ao quadrado, que é essa. Então, olha só, aqui eu já tenho um polinômio de quarto grau, tá legal? Qual é o polinômio que restou aqui, ó? Então, tem que ser um polinômio também de quarto grau. Então, se aqui o grau caiu já 4 vezes, tá certo? Porque era 8, esse polinômio aqui restante tem que ser um polinômio de quarto grau. Então, tem que ser 11x à quarta menos 9x ao quadrado menos 1. Tá legal, pessoal? Então, achamos, né, fatoramos esse polinômio de oitavo grau nesse produto de polinômios. Isso aqui, né, é um polinômio de quarto grau, a gente também vai ter que achar as raízes dele. Mas notem que isso é uma raiz biquadrada, né? Uma equação, melhor dizendo, biquadrada. E para determinar as raízes dessa equação biquadrada, eu vou chamar de x ao quadrado, z, e aí eu vou ficar então com 11z ao quadrado menos 9z menos 1 igual a zero. Aplico a fórmula resolutiva das equações de segundo grau, tá legal? E acho, né, eu já vou dar o valor para vocês. O meu x, pessoal, aqui já resolvendo para z, né, e achando o x, que é a raiz quadrada de z, o x ele vai ser... claro que eu vou adotar a raiz positiva, né? X vai ser... 0,95775, tá? Porque o ângulo tem que ser positivo, né? Então, eu vou aqui adotei a raiz positiva para x, tá? E essa é uma outra raiz, né, desta equação aqui, tá legal? Né, deste polinômio aqui, na verdade. Então, raiz desse polinômio, x igual a 1, x igual a menos 1. E, bom, não podem ser, né, esses ângulos, porque lembrem que o x é o seno de θ, tá? Então, se o seno de θ é 1, isso significa que o ângulo é 90, não pode, porque daí o lançamento é vertical, e a gente está considerando o lançamento parabólico. X igual a menos 1 também não pode, porque daí o ângulo dá para baixo, né? O lançamento é para baixo. Então, a raiz, pessoal, que nós vamos considerar, né? O ângulo negativo também não pode, porque o seno é negativo no segundo, e aí o ângulo, né? O ângulo aqui ele é positivo, tá? De acordo com esse sistema de coordenadas. Então, o valor de x a ser adotado é esse. E aí, se você, então, tirar o arcosseno desse ângulo, né? Ou melhor, o arcosseno desse valor, eu obtenho um ângulo θ de 73,3 graus. Tá bom, pessoal? Bem, pessoal, então este ângulo θ, né, é aquele para qual esta equação, né, seja igual a zero. Mas o nosso polinômio, ele deve ser maior do que zero. Então, isso significa que o ângulo θ tem que ser maior que 73,3 graus, tá certo? Para que esse polinômio, né, essa identidade, seja maior do que zero. Então, o ângulo θ tem que ser maior do que 73,3
73,3 graus. Para ângulos maiores que 73,3 graus, nós temos a distância d menos ao quadrado maior, então, que o nosso alcance ao quadrado e, portanto, d menos maior que o alcance. Então, para ângulos maiores que 73,3 graus, a distância do projétil à origem, no instante de tempo t menos, é maior do que o alcance, tá ok? Este é um outro máximo, então, que eu gostaria de discutir com vocês sobre o movimento parabólico e espero vê-los na próxima aula, pessoal. Muito obrigado!